Fala pessoal, Robson na área, e hoje eu venho compartilhar contigo uma impressão e que eu vou tentar trazer uma explicação sobre um fenômeno muito brasileiro, que é os estádios de futebol cada vez mais vazios. Tu sabe por que isso acontece? Olha, eu tenho uma tese do porquê que isso está acontecendo, tá bom? Mas, antes da gente continuar esse vídeo, tu já sabe o que tem que fazer, né? Tu tem que curtir o vídeo, se inscrever lá no botãozinho vermelho, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo aí com os amigos, com os amantes do esporte. Enfim, espalha pra geral aí, ó. E tu achou que eu esqueci do doguinho, né? Não. O ser mais importante dessa casa aí, que é o que movimenta o conteúdo na vida dos caramelos, não vai ficar sem esse conteúdo e tu vai mandar para ele também. Tá certo? Gente, olha só. Eu penso que... Ou melhor, vamos falar desde o começo. Os estádios de futebol, Brasil, grande paixão nacional, futebol. Se a gente for voltar lá nos anos 60, 70, estádios abarrotados de gente, muitas pessoas apreciando uma partida de futebol. E cada vez que os anos foram passando, os estádios foram se esvaziando cada vez mais. Se eu te dizer que não é bem assim essa conversa, e que tem uma parcela de legado da Copa do Mundo nisso aí. E aí tu vai perguntar, ô Robson, que insanidade é essa que tu tá falando aí? O que tem a ver a Copa do Mundo com tudo isso? Pois então, muito se fala, gente, de legado, de que quando uma Copa vem para o país, ela deixa coisas para cidades, né, que sediaram os jogos. E eu concordo com vocês. Concordo e muito que os países que receberam a Copa do Mundo ficaram com legados. Mas no Brasil, na Copa de 2014, eu entendo que este legado não foi bem assim como se tinha na teoria. Quando foi definido a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, muita gente pensou, precisamos adaptar nossos estádios. Precisamos até construir alguns estádios. E alguns foram levantados, outros foram reformados. E aí, o que aconteceu? Se construiu uma espécie de padrão FIFA, beleza? E o tal do padrão FIFA determinou que os estádios tinham que ser assim, tinha que ser assado. E ok, tudo certo. Se levou também a ideia de que a construção de um estádio também com reformas de aeroportos, de ruas, avenidas, enfim, todo um paranauê ali de que em volta daquele estádio, ou seja, aquela cidade, ela também sofreria transformações positivas. E aí alguém vai dizer, mas Robson, já se passou mais de 10 anos e o tal do legado esse, muita coisa ainda está sendo construída, ainda não ficou pronto. Gente, o papo não é esse. Eu quero concentrar exclusivamente no público que frequenta os estádios. Que sim, é cada vez menos. Mas, por que é cada vez menos? Porque os estádios ficaram menores, isto é, eles agora, a sua ampla maioria é totalmente cadeirado, ou seja, onde tem uma cadeira cabia 2 pessoas de pé numa arquibancada. Questão de segurança? Tá, beleza, podemos entender que por questão de segurança pode ser interessante isso. Mas aonde que tá atacando, gente? Tá atacando nos preços. Hoje, tu frequentar um estádio de futebol se tornou caro. Hoje, tu ir ao estádio se tornou uma experiência só para quem realmente tem para gastar. E aí, nesse investimento que tu faz para ir ao estádio, muitas vezes tu vai em um jogo e fica muito tempo até tu ir do próximo. Quem tem um poder aquisitivo maior consegue frequentar mais assiduamente. Mas vamos lembrar que o Brasil é povão. O Brasil é povão, gente. E aqueles setores que eram mais baratos,
e que eram a sua grande maioria dos estádios, hoje eles são a minoria. Sabe, se inverteu a lógica. Se vocês olharem a maioria dos estádios do país, os modernos, o ticket médio é não baixa de R$ 100, entendeu? E aí muitas vezes o jogo ali, jogo Série A, time tal contra time tal, é 150, às vezes é 200 o ingresso. E aí, pro brasileiro trabalhador, ele não tem condição de manter isso toda semana. Pensa bem, 2 jogos por semana, uma média de 6 ou 7 jogos no mês. Cara, só aí por baixo, o cara gastou 750, 800 reais, pensando em 100 reais o ingresso. E aí o salário mínimo é 1.400, 1.500. Gente, como é que tu vai manter uma assiduidade no estádio? O ponto é, gente, que se a gente for voltar aos anos 90, aos anos 80, os estádios, a maioria do estádio, ele era arquibancada. E tinha o setor das cadeiras. Claro, não estou falando de camarote, gente. Ou seja, o que era para ser um grande espaço de povão se tornou um pequeno espaço de povão. E agora a maior parte do estádio é elite. E aí onde vem a questão. O brasileiro, na sua ampla maioria, não é elite. Aí assim, ó, alguém vai falar assim, ah, mas como é que nos outros países eles enchem? Gente, assim, ó, eu sei que eu acho que é na Inglaterra, que eles podem vender ingresso até determinado horário, mas a partir de determinado ponto, já com a partida rolando, eles abrem os portões, cara. E a galera entra. E estádios sempre cheios. E aí eu pergunto, por que isso não pode ser feito no Brasil? Meu, tu já não vendeu ingresso. Aí alguém pode pensar, ah, mas aí o malandro fica ali na frente, esperando começar o segundo tempo para entrar de graça. Ah, beleza, mas vamos lembrar que ele perdeu metade da partida. Mas aí eu pergunto pro cara que tá dentro do estádio, vendendo sua pipoca, vendendo o seu refrigerante, que tem a sua lanchonete lá dentro do estádio, para ele não seria muito melhor ele ter mais gente comprando dele? E aí assim, ó, outro ponto importante, gente, as coisas dentro do estádio são caras por quê? Porque ter um espaço locado dentro do estádio também é caro. E aí assim, ó, se a pessoa tem maior demanda de público lá dentro, provavelmente isso vai aumentar o lucro dele e vai dar o direito dele de tornar, fazer com que o produto que ele venda lá dentro seja mais barato também. Sabe? Se tu vender um copo de refrigerante a 15 reais, vamos imaginar que, sim, acredite, 15 reais um copo de refrigerante no estádio. Se tu pegar esse mesmo copo e vender para 2 pessoas vamos lá, vamos pensar aqui, que baixe para 10 reais. 2 pessoas que ele vendeu já são 20. Sabe, claro, eu não sou nenhum economista aqui, mas quanto mais gente tiver dentro do estádio, mais ele vai poder flexibilizar o preço dele. E isso, querendo ou não, pode ser um atrativo para quem tem dificuldade de ir ao estádio começar a se esforçar mais para o estádio. Estão entendendo? Então assim, ó, o problema dos baixos públicos é a elitização que se fez. O que torna o cara que trabalha lá dentro precisar se adequar também a essa elitização, fazendo com que o produto dele também seja caro. Tá entendendo? Então, eu acho que é o que precisa ser pensado. Pelos próprios gestores de estádios, os clubes precisam pensar se está sendo positivo colocar esses preços na estratosfera. Ah, Robson, mas a operação de abrir a luz, a água que tu consome, a higiene... Olha, tu me desculpa, a sujeira que 20 mil pessoas faz
é a mesma sujeira que 40 mil pessoas fazem. Aí, me desculpa, entendeu? Mas o consumo da água é maior. O consumo da água até pode ser realmente. Mas o consumo da luz é a mesma. Tá? O consumo da internet é o mesmo. Então, assim, ó, tu até pode ter algumas despesas a mais. Mas, olha o que tu pode ter de retorno se tu flexibiliza o preço. E se tu decide lá no segundo tempo abrir o estádio para que todas as pessoas entrem. Eu lembro assim, ó, nos bailes que tinha antigamente, que depois de determinada hora, eles abriam as portas e o povo entrava. Isso refletia onde? No consumo lá dentro da Copa. Tá entendendo? Então, sei lá, é uma reflexão que eu trago para as pessoas. Tipo, tentem rever os preços que é cobrado os ingressos, assim como também uma possibilidade de, quem sabe, abrir as portas do estádio para que se tenha uma lotação, sabe, na TV. Não tem nada mais feio na TV tu olhar aquelas manchas vazias de cadeira, sabe? Esse não é o futebol que a gente cresceu vendo, entendeu? Então, fica a reflexão aí. Mas aí, o que tu pensa sobre isso? Tens uma opinião formada? Concorda? Discorda? Quer acrescentar, trazer uma ideia além dessa que eu trouxe de, quem sabe, abrir as portas do como é feito nos estádios ingleses? Deixa um comentário aí, tá? Se tu gostou, curte, compartilha, inscreva-se no canal, ative o sininho. E se tu acha que esse papo vale uma contribuição no LivePix, ó, aqui ó, QR Code na tela, escaneia com a câmera do celular. E é isso aí. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.